Você sabe orar? No vídeo de hoje nós vamos responder as perguntas: quando orar? Como orar? Pelo que orar? Por que orar? E o que é oração? Bem-vindos a mais um vídeo da série O Evangelho de Romanos. Dessa vez, Romanos capítulo 8, apenas 2 versos, os versos 26 e 27. Paulo aborda o tema da oração brevemente. E aqui nós precisamos começar dizendo o que é oração. Orar é nada mais, nada menos do que falar com Deus. Charles Spurgeon, pastor do século XIX, disse que essa é a mais sublime forma de comunhão com Deus, a oração. A mais sublime forma de comunhão. Mas nós sabemos intuitivamente o que é oração. Nós vemos pessoas fazendo oração. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você ore todos os dias. Você peça a Deus coisas, mas você se pergunte, por exemplo, como eu devo orar? Como eu posso orar? A primeira orientação da Escritura é que você deve orar com sinceridade de coração. Jesus mesmo ensinou isso. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versos 6 a 7, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. A lição de Cristo aqui é que a nossa oração deve ser não uma mera repetição de palavras ou uma intensidade do tom de voz, nem mesmo a melhor escolha das palavras, mas a sinceridade por trás delas. Ou seja, eu dizer com intenção de dizer o que quero dizer, não de forma automática ou até mesmo supersticiosa. Muitas pessoas rezam o terço. Rezar o terço é uma forma de repetir certas orações para que Deus, olhando para a quantidade de orações ou para a intensidade do desejo, do pedido que eu tenho a fazer para Ele assim responda às minhas orações. Mas isso é um erro, porque a Escritura mesmo diz aqui, Jesus está dizendo, a gente não usar vãs repetições. A repetição é algo automático, monótono, robotizado, artificial. As nossas orações devem ser feitas com sinceridade. Muitas vezes nós oramos, e não há problema nenhum nisso, agradecendo o almoço ou qualquer outra refeição, mas essas orações também podem se tornar mecânicas se não orarmos com a sinceridade, desejando mesmo falar com Deus. A sugestão de Cristo é que a gente entre no nosso quarto e ore ao Pai que está em secreto. Por que ele disse isso? Não porque a gente só deve orar no quarto, mas o ponto ali é de você estar em comunhão com Deus. Não orar para que os outros vejam, mas para que o próprio Pai ouça e responda a sua oração. Como devorar? Ou onde devorar? Essa é a segunda pergunta. A resposta é em qualquer lugar. O próprio Senhor Jesus também disse a uma mulher que estava com uma dúvida muito pertinente. Onde devemos orar? Será que é nesse monte onde eu aprendi que os meus pais oravam ou é no monte de Jerusalém? E Jesus responde para ela, mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Naquela época, as pessoas oravam, tinham relacionamento com Deus, ou comunhão com Deus, nos montes, porque acreditavam que os montes, estando mais acima dos locais mais baixos da cidade, estariam de forma mais próxima ou mais conectada com Deus. E era ali, por exemplo, que muitos religiosos faziam seus sacrifícios em adoração aos seus deuses. O ponto de Jesus é que quando ele vem, qualquer lugar pode ser um monte onde nos encontramos com o Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus é o meio pelo qual nós nos achegamos até Deus. Jesus é a personificação, a manifestação do templo de Deus. Ele mesmo disse, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Mas Jesus não estava falando do templo físico, ou de uma igreja, de um local, de um monte específico. Ele estava falando do seu próprio corpo. Ou seja, na minha igreja local ou em qualquer outro lugar no monte, a minha oração não é mais forte, o Wi-Fi não é mais forte e conectado com o de Deus. Não, na verdade se eu faço a minha oração por meio de Jesus, o Pai atende a minha oração. E aqui há uma lição importante. Os não convertidos, não crentes, eles não podem ser ouvidos por Deus.
Deus só ouve orações que são mediadas pelo seu Filho Jesus. No Antigo Testamento, Deus havia instituído o templo onde ele seria adorado e onde o povo buscaria a face dele. Mas o templo, ele tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Tinha um véu que separava o lugar onde o sacerdote entrava do lugar onde o povo ficava. Para que o povo pudesse ter comunhão com Deus, para que o sacerdote pudesse passar pelo véu, era preciso que ele estivesse carregando um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. Era preciso um sacrifício substitutivo para passar do véu. Ou seja, aqueles que não estão carregando o Cordeiro de Deus em seus braços, aqueles que não têm a Cristo, as orações deles não são ouvidas pelo Pai. Isso é muito sério. Talvez se você hoje está me ouvindo e você faz orações todos os dias e você talvez siga uma outra religião que não o cristianismo, ou mesmo você se diz cristão, mas você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não confiou apenas em Jesus para ser salvo, você ainda está confiando nas suas obras, está confiando na guarda da lei, está confiando em guardar o sábado, em guardar preceitos religiosos como uma forma de ser aceito por Deus e não no sacrifício de Jesus na cruz por você, eu te imploro hoje que você se arrependa e creia no Senhor Jesus, porque todas as orações que você está fazendo não serão atendidas. E mais, se você tem feito orações mediadas por qualquer outra pessoa ou ser que não seja Jesus Cristo, suas orações também não passam do teto. Não existe que Maria está intercedendo por mim, eu vou orar para Maria, ou vou orar para que os santos ouçam as minhas orações e levem até o Pai, ou qualquer outro tipo de Deus. Toda oração que não é mediada por Jesus não é uma oração, é apenas palavras jogadas ao vento. Isso é muito sério. A palavra de Deus nos recomenda, precisamos orar em nome de Jesus, porque Ele é o caminho até o Pai. Aí você pode se perguntar, bom, mas por que orar? Quantas vezes eu me pego nesse dilema, será que Deus realmente ouve as minhas orações? Eu não sei usar muito bem as palavras para orar, às vezes eu me pego sofrendo tanto que nem me dá vontade de orar. Será que Deus ouve essas orações? E será que Deus vai ouvir da maneira, talvez pobre como eu falo, com poucas palavras ou palavras ruins? Eu quero encorajar você a olhar para Romanos 8, 26, que diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Paulo está dizendo aqui, encorajando os crentes, é que quando eles não souberem como orar, eles não precisam se sentir sozinhos nessa. Paulo também diz que não sabe orar como convém, porque nós somos fracos, somos falhos, somos criaturas limitadas e pecadoras. Aqui eu quero encorajar você, quando você não souber o que orar, você orar a Bíblia. Por que não pegar a Bíblia e ler as orações bíblicas? Os cristãos, por toda a era do cristianismo, fizeram assim. Eles pegavam, por exemplo, o livro dos Salmos, o Saltério, que é o conjunto dos 150 Salmos, um conjunto de 150 orações feitas a Deus. Por que não orar essas orações bíblicas? Deus com certeza vai ouvi-las. Se você quer ajuda para como orar os Salmos, eu quero recomendar um livro para você. Esse livro aqui, de Dietrich Bonhoeffer, Orando com os Salmos. Com certeza vai te encorajar a orar os Salmos e a crescer na sua vida de oração. Mas e se você se perguntar, eu não sei pelo que eu vou orar, pelo que orar? Ore sempre a vontade de Deus. Ore para que a vontade de Deus seja feita. Foi assim que Jesus orou na sua oração. Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Essa é a forma como convém, nas entrelinhas do que Paulo está escrevendo em Romanos 8, 26. Aí você se pergunta, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Não precisa se preocupar. Se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz que o Espírito Santo fará por você. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele leva as suas orações até o Pai, mostrando qual é a vontade do Pai, para que as suas orações, ainda que imperfeitas, cheguem para Ele como um aroma agradável e Ele faça a sua vontade. Você não precisa se preocupar. Talvez você esteja passando por momentos de sofrimento, como falamos no último vídeo da nossa série aqui, que você talvez está sofrendo e não sente vontade de orar, e quando você ora, não vem palavras,
só vem expressões de sofrimento, de tristeza, eu quero encorajar você também. Esse texto está dizendo que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, é como uma mãe que entende aquilo que o seu bebê está dizendo. Quando ninguém mais entende o gugu dadá que ele está falando, a mãe entende o que ele está falando. É incrível isso, não é? Assim também o Espírito Santo sonda o nosso coração, ele capta a mensagem, decodifica a mensagem e leva ela até o Pai, de forma que o Pai entende o que nós queremos dizer. Quanto amor que está presente no Espírito Santo, nesse Pai amoroso que enviou o seu Espírito para habitar em nós. Então aqui vale dizer que se você está com dificuldade de orar, eu quero encorajar você a orar a Bíblia e não desistir de orar, porque o Senhor sabe o que está no seu coração. Mas a pergunta talvez mais importante desse vídeo é: por que eu devo orar? Por que orar? Acho que o primeiro motivo por que orar é porque isso é um mandamento. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Orai sem cessar. Isso é um mandamento do Senhor. Mas o segundo motivo por que orar é porque temos um Pai amoroso. Olha o que Jesus disse. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ninguém faz isso. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Os crentes têm um Pai amoroso no céu. Portanto, por que orar? Porque eu sei que o Pai se deleita em atender as minhas orações, quando elas são feitas de acordo com a sua vontade. Ele é bondoso, não é um Deus distante, não é um Deus intolerante com os pedidos dos seus filhos amados. Mas o terceiro motivo, e talvez o principal motivo por que orar, é porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Paulo diz, porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós somos frágeis. Olha o que diz o Salmo 103. Salmo 103, verso 14. Pois Ele, Deus, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Podemos nos abalar por qualquer coisa, por menor que seja. Então, não podemos nos orgulhar da nossa força. Quando nós não oramos, estamos expressando orgulho, soberba. A palavra de Deus está nos recomendando a gente orar, porque nós precisamos dele. Quanto mais eu oro, mais eu estou declarando a minha dependência de Deus. Enquanto os países desse mundo declaram independência, os crentes devem declarar dependência através da oração. Mas o último motivo por que orar é porque o crente quer conhecer mais a Deus. É como um homem apaixonado por sua amada, ele deseja sair e estar com ela. Ele não vê a hora de chegar em casa e ligar para ela ou sair para jantar com ela. Assim também o crente deseja conhecer o seu Deus e estar com Deus. João 17,3 diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Para concluir, a maior obra que um ser humano pode fazer nessa terra não é conquistar os seus sonhos, criar bem os seus filhos, ganhar uma fortuna, ou ter o seu nome no hall da fama, ou nos livros de história, ser lembrado por ter talvez até salvado o mundo de um colapso, sendo o herói de uma nação ou talvez do mundo todo. A maior obra que um ser humano pode fazer nessa terra é orar, pois isso é o que faremos por toda a eternidade, nos relacionar com Deus. E aí, como é que está a sua vida de oração? Quero encorajar você a dobrar os seus joelhos agora e orar ao Pai que está em secreto, e Ele te recompensará. Até o próximo vídeo.